internet está em toda parte. Até pouco tempo atrás, ainda havia o limite da banda, do provedor, do custo alto, mas cada vez mais locais oferecem internet sem fio para atrair os clientes e o que era limitado por fatores externos, agora precisa ser limitado por nós mesmos. Em toda parte, vemos pessoas conectadas por smartphones, caminhando pela calçada, fazendo refeições com os amigos, até atravessando a rua e dirigindo carros. Se até para quem é adulto é difícil evitar o exagero, imagina para as crianças. Eu vou conversar agora com Juliana Grasso, que é graduanda em psicologia e pesquisadora sobre o uso de mídias sociais e qualidade de vida pela Universidade Anhembi Morumbi, sobre a criança e a tecnologia na era digital. Olá, Juliana, bem-vinda ao Cidadania. Em que momento esse uso da tecnologia, acesso à internet, vira um problema, uma preocupação? Roberta, eu queria primeiro agradecer, né, o convite de vocês e também o convite da Lisli para poder participar desse evento tão grandioso que trata de um tema super importante que é a primeira infância. E o que você pergunta é super interessante porque a gente sempre se pergunta e observa o que é um limite ou o que seria ideal, né? O que a gente vem estudando é que as pesquisas não dão o tempo ideal ou um tempo limite. A gente tem algumas recomendações, principalmente para a criança, mas para os adultos tem um tanto a ver com a questão do que pode estar prejudicando a sua vida pessoal, inclusive a sua vida profissional. Então, eu acho que um primeiro alerta, vamos dizer, né, principalmente para adultos, é a questão do quanto esse uso está impactando nas suas relações familiares, com os profissionais, enfim. Então, acho que esse seria um primeiro indicador de observação. Seria uma coisa pessoal, assim, cada pessoa vê se está atrapalhando ou se está ajudando. Por enquanto, sim. Né? As pesquisas que a gente tem visto falam em heavy user, então são alguns usos que aí passam de 6 horas por dia. Mas, hoje, a gente trabalha com a internet, né? Falando ainda dos adultos. Então, existem alguns conceitos de uso essencial e uso não essencial. Então, é difícil dizer para uma pessoa passar 6 horas na frente de um computador ou com um smartphone, se esse uso é essencial, no sentido dela precisa dele para trabalhar, não está tendo nenhum impacto negativo, vamos dizer, nesses outros relacionamentos, então é esse o foco, é a gente observar o quanto esse uso não essencial, ou seja, o uso que é feito nos momentos em que a gente não necessita deles, o quanto eles estão impactando ou não na nossa vida. E para as crianças? Então, para as crianças é um outro ponto, né? A pesquisa com crianças ainda é Existem poucas pesquisas, na verdade, que estudam crianças abaixo de 9 anos, né? O que a gente tem visto, por conta, inclusive, da demanda da sociedade, porque é isso que você perguntou, é uma coisa que a gente escuta muito, é muito comum, tanto em relação a adultos quanto em relação a pais, ou mesmo na escola. Então, puxa, quanto eu posso deixar o meu filho na internet, no smartphone? E aí, uma observação, quando eu falo internet, eu estou falando de todos os meios de acesso à internet. Então, videogame, smartphone, tablet, né? Então, a gente, para a criança hoje, aliás, um manual, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual agora em outubro, que tem algumas indicações, então, por exemplo, crianças de 2 a 5 anos, limitar 1 hora por dia, o que está um tanto longe do que o que a gente vê no cotidiano das pessoas. Que já é mais do que isso na prática. Muito mais, muito mais. Na prática, a gente vê muito mais. A gente vê hoje crianças com menos de 1 ano assistindo vídeos, crianças um pouquinho mais velhas jogando na internet. E essa indicação deles é de 2 a 5 anos, quer dizer, até 2 anos não era para estar usando, né? Eles são bem assim, evitar e até proibir o uso abaixo de 2 anos, principalmente de forma passiva, e eles pontuam essa questão das refeições, né? Que é o que a gente vê muito, a criança com a tela,
comendo ali sem nem se dar conta, né, de como é que está essa alimentação, como é que está, o que é que ela está comendo, quem que está junto, né? Então, eu acho que esse é um indicador importante da sociedade brasileira. Porque muitas vezes é usado até como uma ajuda para os pais, né? A criança não quer comer, bota um desenho animado ali que ela vai comer sem perceber, né? Que tá comendo. Exatamente. E assim, é muito comum, né? Eu tenho um filho de 8 anos e assim, quando eu comecei a perceber que isso estava acontecendo também, por isso me despertou de, pera um pouquinho, como é que está sendo, né? Que impactos a gente pode ter? Então, essa é uma questão importante, porque, na verdade, a gente está usando a internet, até escutei alguns dias atrás, quase que como uma babá do presente, né? E assim, eu sou a favor da internet. Eu acho que o que a internet trouxe para nós, né, para a sociedade, tecnologia, o avanço que a tecnologia trouxe de comunicação, enfim, ele é muito grande. O que a gente tem que tomar cuidado é isso, é realmente se o uso está sendo feito com bom senso e principalmente na questão da criança, porque como nós temos um uso frequente, quando a gente passa isso para a criança e acaba deixando ela o tempo inteiro, ou pelo menos grande parte do tempo, com a tela, a gente tira as possibilidades de outros tipos de estímulo que vão desenvolver essa criança de uma forma mais ampla. Agora, principalmente para as crianças pequenas, muitas vezes a internet é usada quase como antes era a babá eletrônica, antes era a TV, né? Assim, ela é usada da mesma forma para acessar YouTube, Netflix, vídeo, porque a criança pequena ainda não interage tanto, ainda não começou a jogar joguinho, as crianças bem pequenas, né? Então, assim, seria uma continuação de um modelo, só que dessa vez com maior alcance? A gente pode pensar por esse lado. Mas acho que além do maior alcance, a gente tem uma questão que 85% do acesso dessas crianças é feito via celular. E o celular, ele traz essa mobilidade de você dar na mão da criança, às vezes até você exemplificou do Netflix ou outros, né? Acho que principalmente o YouTube, né? Você coloca ali um vídeo para a criança sai andando com o celular, assistindo uma coisa que você entendeu que era pertinente, mas... ela já clica em outra, vai parar em outro lugar. Exatamente. O próprio aplicativo muitas vezes já sugere, né? Você gostou do super-herói, então vê esse outro. Só que um era o desenho, o outro já é o filme para maiores de 16 anos. Exatamente. Assim. Quando não, acaba trazendo conteúdos de cunho sexual mesmo, né? Assim, esse é um dos riscos, né? Então, assim, a criança tem acesso a uma série de situações, né, mesmo que na tela, que ela não tem ainda capacidade, maturidade para elaborar. Então, eu acho que essa é a grande questão. A gente está falando de uma ampliação massiva do uso, de uma forma em que dificulta a supervisão dos pais, né? Então, eu acho que esse é meu objetivo, né? De que a gente traga esse assunto à tona e que a gente observe, talvez, primeiramente, o nosso uso, para conseguir olhar para a criança, né, e ver que ela está passando 2, 3, 4 horas na frente de uma tela e perceber que isso pode trazer consequências. Mas então o exemplo também tem que partir dos pais, né? Não adianta querer só restringir o acesso da criança se você continua o tempo todo ali pendurado na tela também, né? Exatamente. E as crianças estão começando a ver isso. Hoje a gente tem pesquisas que as crianças dizem que ficam muito chateadas porque veem que os pais clicam, né, apertam, verificam o celular muito constantemente. E se sentem sem importância, né, quando existe uma situação dos pais estarem com a criança e eles estão ali o tempo inteiro no celular, né, as crianças estão começando a ter, quando questionadas, essa questão de, puxa vida, mas então eu não sou tão importante, o celular é mais importante do que eu. Tipo, olha para mim, né? Exatamente, exatamente. Aqui. E com as crianças aí já um pouquinho maiores, né, assim, na escola mesmo, também, cada vez mais as escolas estão usando as novas tecnologias, tablets, computadores, para a aula mesmo, para a sala de aula, né, para a didática, mas
também é um pouco difícil traçar esse limite, né? Se para a gente já é difícil, né? Um pré-adolescente ou adolescente vai fazer um dever de casa e daqui a pouco aparece ali no YouTube, chega uma mensagem de um amigo e é muito fácil desviar, né? Assim, traçar esse limite, né? Assim, manter o foco no que é mesmo, né, para ser aprendido e nas outras coisas, outras interferências, né? Como lidar com isso? A questão da distração é uma das grandes questões que a internet traz para a gente e essa grande possibilidade de acessar instantaneamente conteúdos dos mais diversos. Né? Então, existe um encantamento em relação a isso. Então, de fato, a questão da distratividade é um ponto super importante. Quando a gente fala de alguns aplicativos ou uso de aparelhos na escola, como a gente precisa, na verdade, assim, a escola tem que ter um plano de uso consciente e específico desse aparelho. Né? Como a gente vê, se na minha casa eu deixo um tablet com o meu filho e deixo ele livre, ele vai fazer, ele vai procurar e talvez, como você mesmo falou, vai ter uma indicação de outro vídeo, outro isso. Então, eu acredito muito que a tecnologia, ela tem grande função pedagógica também. Existem, inclusive, aplicativos de contas de matemática, de alfabetização não, mas apoio à alfabetização. Então, enquanto a criança está passando por essa fase, existem aplicativos que você interage com a criança e ela tem que escolher qual é a letra que vai... Então, assim, a questão é como a gente usa, como é feita a supervisão desse uso, né? E de que forma a gente está, com que objetivos a gente está disponibilizando esses aparelhos para as crianças. Eu acho que essa é uma questão importante para pensar. Mas e como poderia ser feito esse acompanhamento? Porque, assim, na escola, eu vejo muitas escolas que, assim, eles usam não só na escola, mas também na tarefa de casa, né? Assim, aí... Né, começa a fazer uma coisa, às vezes já sai para outra e vai... É um fio que não tem fim, né? Vai puxando, né? Assim, como poderia ser feito esse acompanhamento? Você já chegou nesse ponto da pesquisa? Olha, tem algumas pesquisas que dizem que a supervisão, entrar junto com a criança, explicar para ela, porque tem uma questão também importante que nós temos a crença, que é um fato, na verdade, a crença que eu vou falar já, que essas crianças são as nativas digitais. Então, assim, a gente acredita que elas já nasceram com o pessoal brinca, chip diferente, que elas têm essa possibilidade. E, de fato, elas nasceram dentro de uma realidade de total acesso, né? Seja ele por conta dos aparelhos e mobilidade. A questão é, quando a gente não se coloca como mentor desse processo, né, acreditando que não, a criança sabe mais do que eu, o que é comum também. Às vezes a gente vê os pais perguntando para a criança como é que muda um perfil ou como é que bloqueia alguma coisa. Isso acontece. Mas a gente tem que perceber que quando a gente não tem um contato próximo e um olhar de perto, ensinando essa criança como ela deve usar, mostrando para ela que a internet é um reflexo do mundo, né, do mundo real. Então, o que eu poderia te dizer, eu acho que a questão da supervisão é muito importante. E, por exemplo, fora da escola, porque na escola eu entendo que existe, né, um cuidado e deveria existir um cuidado para quando esses aplicativos ou esses acessórios fossem utilizados, que tivessem realmente uma necessidade pedagógica. Fora de casa, existem alguns aplicativos que são de controle parental. Né? Então, os pais instalam o aplicativo no seu próprio aparelho, que também é utilizado nos aparelhos dos filhos, e aí você tem como tanto observar o que eles estão fazendo, como bloquear sites ou aplicativos que não podem ser utilizados. Isso já é uma coisa, fora do Brasil, muito comum. Né? Então, os aplicativos de controle parental, existem aplicativos gratuitos, existem aplicativos com mais funções, que são pagos, mas eu acredito que são uma ferramenta importante para esse momento fora, né, que é o que a gente estava falando. Mas também, de certa forma, requer que os pais tenham uma habilidade maior, né? Senão o próprio filho pode tanto burlar como, né, assim, o pai não saber usar para fazer o que ele gostaria, né? Assim. Em tese, os aplicativos, eles são
eles já previnem para que os filhos, por conta desse conhecimento todo, não consigam burlar. Mas são adolescentes, né? Então, assim, claro que é importante que o pai tenha conhecimento, que o pai procure realmente entender e conhecer como é que é essa questão da relação do filho com a tecnologia, para que ele possa, então, prevenir e contribuir para que esse filho tenha uma vivência mais saudável. Agora, eu já vi alguns estudos, não sei se você encontrou isso também, relacionando essa própria forma de lidar com o mundo digital, essa coisa mesmo que uma coisa leva a outra, uma certa dispersão, com as próprias dificuldades até de aprendizagem, de déficit de atenção ou dificuldade de atenção. Assim, você encontrou alguma relação entre essas formas de aprendizagem? Olha, alguns estudos fora do Brasil colocam não só a questão da aprendizagem, como a questão do sono, né, dificuldades no sono. O que a gente ainda não tem são pesquisas longitudinais que vão conseguir trazer para a gente, acompanhando a criança, né, dentro dessa nova vivência digital, para as consequências que isso vai gerar. A gente tem tendências, a gente observa algumas coisas que estão começando a ser correlacionadas. Então, o uso excessivo de internet, o uso excessivo de aparelhos ligados a essa questão de algumas dificuldades de aprendizagem. E é até interessante, eu participei de um trabalho em que existia uma criança de 4 anos, que existia uma hipótese, né, ainda não era um diagnóstico fechado, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é claro, esse é um tema muito sensível, muito importante, porque todo o diagnóstico de TDAH ele é multidisciplinar, mas essa criança vinha com uma questão da escola, dizendo que ela era muito agitada e tudo mais, e os pais também apresentavam essa mesma questão, difícil de lidar, enfim, irritadiça, teimosa. E aí a gente começou a observar que durante todo o tempo que a criança estava em casa, os pais estavam no celular. E aí a gente começou a conversar com esses pais para ver assim, será que a gente não está tendo aí uma questão de atenção, né? Será que vocês estão, nesses momentos em que estão juntos, conseguindo separar o que é atenção e a necessidade do uso do celular, aquele uso essencial, com a atenção que uma criança de 4 anos demanda? E aí foram feitos alguns trabalhos de mudança nos pais em relação ao padrão de uso. E aí, de longe, né, o transtorno foi, enfim, saiu aí como hipótese, porque já houveram outros comportamentos que mostraram que realmente faltava ali. E é complicado isso, a criança está o tempo inteiro competindo com a atenção com o celular, né? Para uma criança em fase de desenvolvimento, principalmente na primeira infância, como a gente está dizendo, que é um período sensível para a questão da afetividade, do relacionamento. Você se vê uma criança competindo pela atenção com um celular, são questões que a gente ainda precisa perceber e não podemos esperar para ver a consequência. Eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso agora. Então, nesse caso, o problema não era nem da criança usar, eram os pais que estavam usando. Exatamente. E gerando esse problema que deu até um falso diagnóstico, quase. Exatamente, né? Exatamente. Na verdade, era uma hipótese dentro de algumas sintomáticas, algumas atitudes que a criança estava apresentando. Mas, enfim, então, o uso tanto da criança, que é o que eu acho que a gente precisa olhar, mas como a gente falou no início, o exemplo dos pais e os pais olharem para o seu próprio uso de uma forma mais consciente, eu acho que é um começo aí desse caminho. E já existem até em alguns lugares até clínicas de reabilitação, né, dependência. Esse uso excessivo, né, da internet, da tecnologia, isso pode ser considerado uma dependência? Olha, o DSM, que é o manual, né, de transtornos, ele traz no apêndice como uma próxima questão das compulsões, né? Então, até porque a própria denominação ainda é muito difusa. Quando a gente pesquisa, a gente fala em dependência de internet, uso problemático de internet. Então, assim, uso problemático de mídias digitais, né? A própria comunidade científica ainda está, como é uma coisa muito recente, a própria nomenclatura está sendo desenvolvida, né? Mas o que a gente já percebe, o que a gente já vê nos estudos é que
os sintomas e o que acontece no sistema cerebral de uma pessoa dependente de substância tem forte possibilidade de ocorrer também na pessoa dependente de internet. Por isso, as clínicas de reabilitação. Nos Estados Unidos é comum, na Europa também. Então, a gente começa a ver que isso começa a trazer consequências já para a nossa geração, que já veio fazendo um uso excessivo. E aí o tratamento, assim, como é uma questão neurológica, é feita também é semelhante a dependências químicas? Como que se trata? Então, principalmente um trabalho comportamental, né? Então, existem terapias que contribuem para que a pessoa tenha uma mudança nos hábitos, né? Porque existe a questão da sintomatologia psicológica, né? E existe a questão na substância, no caso, na internet, na dependência de internet, a pessoa, como não tem a gestão da substância, não tem no cérebro dela esse outro lado, esse lado da substância. Mas o que a gente vê, por exemplo, é a questão da abstinência, que ocorre em dependentes de substâncias, mas a gente vê ocorrer também em dependentes de internet. Tolerância, então, quanto mais eu uso, mais eu quero usar. Né? A pessoa se sente mal quando não usa, que é a abstinência. Então, essa correlação existe. E que não tem também, assim, o que o próprio cérebro produz, né? Assim, as substâncias, as endorfinas, o prazer, né? Então, ela fica, exatamente. Né? Assim, quer mais aquele prazer, né? Exatamente. Nesse sentido, aí, assim, a própria química cerebral faz. Porque quando a internet e esses aparelhos, eles dão pra gente prazer imediato, recompensa imediata. Isso no cérebro, a gente fica dependente, né? É como se, assim, quanto mais a gente usa, mais a gente tem esse acesso, mais essa recompensa é feita instantaneamente. Então, existe o risco. Não aparece também, assim, uma certa dificuldade de diferenciar o virtual do real? Assim, recentemente aqui a gente até viu um caso de um adolescente que se matou, né? Assim, ficou até uma dúvida, assim, se ele sabia exatamente o que estava acontecendo, até que ponto foi um acidente, né? Assim, como trabalhar isso também? Acho que começa pelo limite, né? Assim, não dá para ficar o tempo todo no virtual, que aí perde o contato com o real, né? Exatamente. E aí, a gente tem essa questão, e traz muito isso que você disse, porque quando as crianças, elas têm acesso à internet de forma com menor supervisão, por conta da dificuldade de a gente estar o tempo inteiro seguindo essa criança, né, com o celular, a gente tem a questão assim, as crianças e os jovens, os pré-adolescentes, eles têm acesso a conteúdos que ainda não existe a maturidade, e eu até trouxe um dado que 21% das crianças tiveram acesso, por exemplo, a conteúdos de violência, a conteúdos as crianças têm acesso, por exemplo, a como se machucar. Até 6% das crianças tiveram acesso a páginas sobre suicídio. Então, quando a gente tem, né, é como a literatura traz, a internet não é diferente do mundo real. A gente não deixa o nosso filho sair na rua, né, falar com qualquer pessoa, entrar em qualquer lugar, assistir qualquer coisa. Então, a gente tem que trazer essa consciência também para o cuidado com as crianças na internet. Juliana, a gente está falando basicamente dos problemas, né? Mas antes de terminar, fala também para a gente dos benefícios, quais são as vantagens que a internet traz, né, para as crianças, para a educação. Na verdade, é até muito importante que você colocou isso, porque eu sou muito partidária da internet. Eu acho que toda a tecnologia, todo o desenvolvimento que a gente teve na tecnologia, seja na área médica, seja na área da aviação, seja na área da educação, são conquistas que nós tivemos que elas, de fato, facilitam a nossa vida, aproximam as pessoas. Então, eu tenho familiares que moram muito distantes de mim, então a gente usa esses aplicativos, a gente se comunica por vídeo, enfim, a própria pesquisa científica, ela fica muito facilitada, porque a gente tem acesso a bancos de dados do mundo inteiro. Então, como tudo, né, na verdade, assim, a internet, os benefícios que a internet traz, eles são infinitos, né?
E por isso a minha missão, né, de falar um pouquinho também desse outro lado, apesar de eu ser usuária também ativa da internet, mas eu brinco que assim, a internet já tem bons advogados, que, né, somos nós mesmos na facilidade do uso, de como isso traz uma eficiência, na verdade, para a nossa vida, mas eu entendo que, principalmente em relação às crianças, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais atento, porque a gente não pode arriscar, né, não ter esse olhar atento, não mudar certos comportamentos e, de repente, termos que correr atrás de uma situação aí bastante importante daqui 20 anos, por exemplo. Mas esses benefícios, eles também se aplicam às crianças? Elas também colhem esses bons frutos? Olha, de fato, a gente tem essa possibilidade da interação, a questão dos jogos, né? Tem muitas pesquisas que atestam que alguns jogos, principalmente trabalhados e desenvolvidos para esse fim, ajudam no raciocínio lógico. Tem alguns jogos, inclusive, que tem a questão da própria atividade física, que é algo que a gente vê muito também. A criança muito na internet, ela fica menos na atividade física. Eu acho que sim. Todos nós, inclusive as crianças, colhemos o benefício, mas, como tudo, a gente tem que ter um olhar bem criterioso para ver o quanto a gente está equilibrando os benefícios com as possíveis consequências. Muito obrigada pela sua participação aqui e boa sorte nessa sua campanha. Muito obrigada, Roberta. Obrigada. Eu conversei com Juliana Grasso, pesquisadora sobre o uso de mídias sociais e qualidade de vida. Se você tiver alguma sugestão para o programa Cidadania, liga para a gente no número 0800 61 22 11. E se você quiser rever este aqui ou outro programa, acesse nosso portal na internet. O endereço é senado.leg.br/tv. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.